Alô, amigos, muito boa noite. É com grande prazer, com grande satisfação que as portas virtuais da Sociedade Espírita Ponto de Luz e Rolante se abrem nesse instante para mais uma palestra pública online. Palestra pública via internet, mas que a gente tem certeza vai alcançar muitos corações. Fábio Tavares, que já foi vice-presidente da UME, aqui de Taquara, e hoje está em Santa Catarina, é trabalhador do GEP, Grupo Espírita Porta da Esperança de Imbituba, Santa Catarina, e ele vai nos trazer a palestra Amai os Vossos Inimigos. Então fiquem à vontade e assistam Fábio Tavares. Olá, queridos irmãos. Espero encontrá-los com saúde e rogo ao Mestre Jesus que continue nos envolvendo no seu amor, na sua luz, muita paz. Que assim seja. O vídeo de hoje estarei comentando sobre o capítulo 12, Amai os Vossos Inimigos. Capítulo 12, naturalmente, do Evangelho segundo o Espiritismo. No início diz assim: retribuir o mal com o bem. Vamos ao Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, abre aspas. Aprendestes o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz o sol se erguer sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Fecha aspas. Mateus, capítulo 5. Amar ao próximo é o princípio da caridade. E amar aos inimigos é a sua aplicação máxima, a sua aplicação sublime. Porque essa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. O sentido da palavra amar, utilizada nesse ensinamento de Jesus, pode não ser corretamente entendida. Jesus não quis dizer que devemos ter pelo inimigo a ternura que temos por um irmão, por exemplo, ou por um amigo. A ternura entende-se como confiança. E, infelizmente, não podemos confiar naquele que nos quer mal. Seria até utopia de nossa parte afirmar que estaríamos confiando piamente no nosso inimigo. Impossível termos as mesmas demonstrações de amizade, pois sabemos que eles, os inimigos, são capazes de abusar dessa situação. Entre as pessoas que desconfiam umas das outras, não poderá haver jamais os mesmos laços de simpatia. Quando encontramos um inimigo, às vezes até brincamos que o espírita não tem inimigo, ele tem, quando muito, um desafeto.
Dificilmente, quando a gente encontra então esse inimigo, esse desafeto, dificilmente vai existir a mesma alegria que naturalmente sentimos quando nos encontramos com um familiar, com um amigo. Esse sentimento resulta de uma lei física, que é a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento maldoso carrega em si mesmo uma corrente fluídica que causa a má influência. O pensamento oposto, que é o benevolente, nos envolve com uma agradável impressão. Daí a diferença de sensações que experimentamos quando encontramos um amigo ou um inimigo. É natural. Não há como tentarmos esconder. Seria tapar o sol com a peneira. Impossível. Portanto, amar aos inimigos não pode significar que não devemos diferenciá-los dos nossos amigos. Este ensinamento parece difícil, talvez até impossível, de ser praticado, porque acreditamos que ele recomenda que se dê ao inimigo o mesmo lugar que se dá a um amigo no teu coração. Não há uma condição lógica de se aceitar isso aí no primeiro momento. Portanto, amar aos inimigos não é ter para com eles uma afeição forçada, que não é natural. Afinal, o contato com eles faz bater o coração de uma maneira totalmente diferente. Ao avistar o inimigo, teu coração bate de uma forma diferente do que quando tu avistas, por exemplo, o teu irmão, um familiar, um teu amigo, uma pessoa querida. Totalmente diferente. Amar aos inimigos, segundo este ensinamento de Jesus, é não ter contra eles ódio, rancor e tampouco desejo de vingança, que são aqueles pesos mortos que carregamos ao longo dos anos, ao longo das reencarnações. É perdoar-lhes, mas perdoar-lhes de coração, sem nenhum pensamento oculto. E sem pôr condições, naturalmente, porque quando se perdoa e se coloca alguma condição, alguma intenção para isso, também não vale a pena. É natural que nesse momento do perdão volte em nossas mentes o mal que nos fizeram. E é preciso discernir, saber o momento certo de perdoá-los. Aí reside realmente o ensinamento do Mestre Jesus. Amar aos vossos inimigos. É não colocar, portanto, nenhum obstáculo a uma eventual reconciliação. É desejar-lhes o bem no lugar do mal. É alegrar-se, perdão, pelo bem que lhes aconteça, ao invés de se entristecer dentro do egoísmo. É socorrê-los em caso de alguma eventual necessidade. É não fazer
nada que possa prejudicá-los em palavras ou até mesmo em atos. É, enfim, pagar-lhes todo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Quem fizer isso, certamente estará seguindo o mandamento de Jesus: amai aos vossos inimigos. Com certeza, para os incrédulos, isso é um absurdo total. Não admitem, não concordam, não aceitam. Aquele para quem a vida presente é tudo, vê apenas em seu inimigo um ser nocivo, perturbador da sua tranquilidade. E somente a morte desses inimigos, pensa ele, pode livrá-lo. Daí o desejo de vingança nesta encarnação, nesta vida. O famoso aqui e agora. Ele só terá motivo para perdoar se for para satisfazer o seu orgulho aos olhos do mundo. O próprio ato de perdoar, em certos casos, parece-lhe uma fraqueza indigna de si. Muitos dizem: jamais perdoarei. O ato que fizeram comigo é imperdoável, esquecendo-se que vão necessitar do perdão de Jesus para as tuas, ou melhor, para as nossas ofensas. Está lá, na oração que o Mestre nos deixou, do Pai Nosso. É importante recordar-se disso. Eu preciso perdoar para que eu possa ser perdoado. Ainda que não se vingue, não deixará de sentir rancor, nem o desejo oculto do mal, do ódio, da vingança. Aquele que crê, especialmente para o espírita, a maneira de ver é completamente diferente, pois observa as coisas com vistas do passado e sobre o futuro, e percebe que a vida presente não passa de um momento, de um sopro. É muito rápido e quando se vê, já completou-se a tua jornada. Sabe que, ainda falando dos espíritas, sabe que pela própria destinação da Terra é natural encontrar pessoas más e perversas, que as maldades das quais é vítima fazem parte de provas que devemos passar. E essa noção, digamos assim, um pouco mais esclarecida, que tem o espírita, o faz ver os problemas da vida de forma menos cruel. Venham eles dos homens ou das coisas. E se não reclama das provas, não deve reclamar contra aqueles que dela são os instrumentos. Se, ao invés de ficar lamentando-se, reclamando, agradeça.
Agradeça a Deus por submetê-lo às provas. Agradeça também a mão que lhe possibilita a oportunidade de demonstrar sua paciência e sua resignação. Este instrumento, ou melhor dizendo, perdão, este pensamento o leva a perdoar naturalmente e o faz sentir que, quanto mais generoso for, mais se engrandece aos seus próprios olhos e fica fora do alcance do ódio do seu inimigo. O homem que ocupa no mundo uma posição de destaque, digamos assim, não se ofende com insultos dos seus inferiores. Assim ocorre com aquele que se eleva ao mundo moral acima da humanidade material. Infelizmente, vemos que as coisas materiais, para alguns, são as mais importantes. O telefone celular novo, por exemplo, o carro que se troca cada 6 meses, 1 ano, enfim. Nós não estamos querendo dizer que não devemos ter nada disso em função do nosso trabalho. Se nós trabalhamos, nós temos condições de ter um pouco desse luxo, desse planeta, porém jamais, em momento algum, devemos colocar as coisas deste planeta acima das coisas espirituais. Porque da forma que nós chegamos, só levaremos daqui o que tivermos feito de bom ao nosso próximo, ao nosso irmão. O que está no coração, as coisas boas, seguirão conosco. Todo o resto, tudo que é deste planeta, permanecerá aqui. Lei do engano, quem junta a sua fortuna pensando que poderá usufruí-la após o seu desencarne. Certamente será uma grande decepção. Seguimos. Então, o espírita compreende que o ódio e o rancor o fariam sentir-se desprezível e acabariam por rebaixá-lo. Portanto, para ser superior a seu adversário, é preciso que tenha a alma maior, mais nobre e mais generosa. Ah, se pudéssemos entender a importância da gratidão. A gratidão tem que estar em todos os momentos da nossa encarnação. Nos momentos mais difíceis, nos momentos mais angustiantes, nos momentos mais felizes e mais alegres. A gratidão tem que fazer parte dessa encarnação. É como o ar que respiramos diariamente. Temos que ter a gratidão, temos que agradecer por tudo que temos. Bom seria que pudéssemos somente ter a gratidão pelas coisas boas, pelas coisas alegres. Mas faz-se necessário também ter a gratidão pelas dificuldades que todos temos que passar. Os inimigos desencarnados. O espírita
tem ainda outros motivos de indulgência para com os seus inimigos. Primeiramente, sabemos que a maldade não é o estado permanente dos homens, mas que é devida a uma imperfeição momentânea. E, do mesmo modo que uma criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau um dia reconhecerá os seus erros e se tornará um homem bom. Sabe também que a morte apenas o livra da presença material de seu inimigo. E que este pode, claro que pode, persegui-lo com seu ódio, mesmo após ter deixado a terra. Às vezes, estamos na nossa cidade, passeando, caminhando em qualquer rua, avenida, não importa, e vemos do outro lado da calçada um desafeto. Ainda encarnado, como somos, dentro desse meu exemplo, podemos entrar numa loja, numa lanchonete, para evitá-lo, para não se incomodar. E nesse mesmo exemplo que estou dando, o desencarnado, o inimigo desencarnado. Aí, pouquíssimos podem ter condições de vê-los. Já que não conseguimos, a grande maioria, vê-los, precisamos, inclusive, orar para eles, enviando luz, porque dessa forma evita-se uma aproximação maior. Já aprendemos que onde há luz, as trevas se afastam. Qualquer vingança que faça, como eu disse há pouco, não atingirá o seu objetivo. Ao contrário, ela terá, por efeito, produzir uma irritação ainda maior, capaz de passar de uma existência para outra. E felizmente, cabia essa doutrina abençoada ao Espiritismo provar, pela experiência e pelas leis que regem as relações do mundo visível com o mundo invisível, que é a expressão extinguir o ódio com sangue é completamente falsa, pois a verdade é que sangue realimenta o ódio, mesmo além túmulo, na erraticidade. Lei do engano. Não é com sangue que vamos resolver os problemas. Muito pelo contrário, é como se fosse querer extinguir o fogo, apagar o fogo, jogando mais combustível, jogando álcool, jogando gasolina, por exemplo. Só vai aumentar a labareda, só vai aumentar esse fogo. Perda de tempo. Lei do engano. O Espiritismo apresenta, em vista disso, um argumento positivo, uma utilidade prática no perdão e no sublime ensinamento do Cristo: amai os vossos inimigos. Ao final desse vídeo, deixei propositadamente uma frase linda do querido Divaldo Franco,
sobre o perdão, sobre sobrecarregarmos o ódio, sobre vivermos anos lutando contra coisas que realmente, no dito popular, é murro em ponta de faca. Nós precisamos aprender que não nos foi dado em momento algum o direito e o dever de pré-julgar, de julgar alguém. Afinal de contas, atire a primeira pedra quem nunca pecou. Mais um ensinamento do Mestre Jesus. Precisamos entender que em momento algum temos o direito de apontar as falhas do teu irmão. Pense um pouco. Façamos uma meia-culpa. Podemos, assim, ter inimigos entre os encarnados, como disse há pouco, e os desencarnados, que é mais uma situação complexa para nós espíritas do que para o leigo, que só entende que o inimigo está aqui, junto com ele. Os inimigos do mundo invisível manifestam as suas maldades pelas obsessões e subjugações às quais tantas pessoas estão sujeitas, e que são algumas das provas da vida contribuindo para o adiantamento do homem neste planeta, e que, por isso, deve aceitá-las com resignação e como consequência da natureza inferior desse orbe. Às vezes eu me pergunto, para aqueles que muitas das vezes se julgam acima de todos, que ninguém veio, sem dúvida alguma, nessa encarnação e nas outras encarnações de férias. Viemos por alguma razão, por algum forte motivo. E graças ao nosso Pai, a reencarnação, essa porta entreaberta, digamos assim, para que nós possamos ter oportunidades de seguir o nosso caminho, o nosso progresso espiritual. Então, aqueles que se julgam superiores, melhores do que todos, precisam entender que nós aprendemos diariamente, inclusive com as crianças. A geração de hoje em dia tem muito por ensinar, principalmente quando nos referimos à parte de tecnologia, principalmente puxando um pouquinho para o lado mais da alegria. Eis porque dizemos sempre: voltai os vossos olhares para a frente. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos sereis machucados pelas coisas da terra, que aqui ficarão no dia da nossa partida, no dia do nosso retorno para o nosso verdadeiro lar. Aqui, como diz o francês, é en passant. Não ficaremos para sementes. Ninguém permanecerá nesse planeta eternamente. Essa é a razão. Afinal de contas, começamos lentamente o nosso desencarne no dia do nosso nascimento.
contagem regressiva. Saibamos aproveitar cada minuto, cada segundo dessa oportunidade abençoada que nos foi concebida, para que nós possamos progredir. 1 milímetro que seja ao dia, jamais retroceder. É por isso, que aqui estamos, buscando justamente esse progresso espiritual. Perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Não é fácil. Perdoar as ofensas não é fácil. Tudo é muito difícil, tudo é muito complicado, mas é para isso que nós estamos aqui. É para entendermos nas dificuldades as lições que o Mestre está nos passando, para que nós possamos nos lapidar. Essa é a nossa obrigação diária. Eu preciso hoje ser melhor do que ontem e amanhã do que hoje. É isso que nós temos que ter em mente. É a melhoria contínua. Diariamente eu preciso estar melhorando. Com tudo e com todos. Não é fácil e não será fácil. Nós sabemos disso. A frase do Divaldo que comentei há pouco para que possamos concluir esse vídeo diz o seguinte: o perdão é terapêutico. Quem perdoa é saudável. Quem não perdoa gera moléculas que agridem o sistema imunológico. O perdão é terapêutico. Quem perdoa é saudável. Quem não perdoa gera moléculas que agridem o sistema imunológico. Divaldo Franco. Então nós já sabemos, se nós queremos estar bem conosco mesmo, com a nossa saúde, perdoemos, vamos perdoar esse peso morto que só atrasa a nossa existência, o nosso progresso. Vamos perdoar, inclusive dentro do ensinamento de Jesus, até aos inimigos. Vamos buscar amá-los também, da forma, como disse há pouco, da lei da repulsão, que não há como a gente ter para com o inimigo o mesmo amor que temos para com o irmão, para com o amigo. Mas em momento algum desejar-lhes o mal, querer jogar contra ele todo o rancor, todo o ódio e nunca perdoar. Não, não foi isso que o Mestre nos deixou. Que possamos seguir o nosso caminho com muita paz, com muito amor e agradecendo, porque a gratidão, meus irmãos, ela é uma das coisas que nos fazem entender os porquês de algumas dificuldades que temos que passar. Não há como a gente realmente cortar caminho. A felicidade, infelizmente, não é ainda completa nesta orbe, neste planeta. Porque no dia que for, certamente, não será mais um planeta de provas e expiações. Enquanto houver um irmão nosso sofrendo a felicidade plena, aqui não existirá. Que a paz, que a luz do Mestre Jesus continue nos envolvendo, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado ao Fábio, muito obrigado a você que esteve com a gente.
Nós voltamos na próxima quarta-feira com mais uma palestra virtual, online, via internet, para você, minha amiga, para você, meu amigo. Nós da Sociedade Espírita Ponto de Luz e Rolante, que completamos no mês de setembro agora 20 anos, agradecemos a você que esteve junto com a gente e pedimos a Deus paz, luz, proteção, fé, felicidade. Uma boa noite.